Olá, os juros altos no Brasil estão causando uma distorção grave na economia. A Selic, em 14%, promove uma transferência direta de ganhos do varejo para as instituições financeiras. Isso acontece porque o comércio depende de capital de giro e de financiamento para manter os negócios, pagar os compromissos e os salários. O assunto de hoje é justamente esse aqui na nossa entrevista. As taxas são altas demais, as operações de crédito custam caro para quem gera emprego e riqueza no país. Para explicar como o varejo acaba repassando até 38% dos ganhos para instituições financeiras, nós convidamos Bruna Leite, Head de Growth, a profissional que identifica gargalos no funil de clientes e aplica experimentos rápidos para melhorar métricas-chave na área de economia. Bruna, da consultoria FinScale. Bruna, muito boa noite. Obrigada pela participação. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada pela receptividade. Estou bem animada com essa entrevista. Legal, Bruna. A gente precisa, você que vai ajudar aqui a gente a entender, pode responder tranquilamente, com calma, porque a gente tem que entender isso. Para começar, Bruna, como é que os juros de 14% afetam diretamente o capital de giro do varejista? Bom, o ponto é que a Selic, né, não é a taxa final do crédito. Então, sobre ela entra risco, prazo, estrutura e até o famoso spread da operação, né? Então, por isso, uma empresa pode encontrar ali o capital de giro muito mais acima da taxa básica. Então, para o varejo, isso acaba encarecendo muito, né? Justamente o intervalo ali, por exemplo, entre a compra do estoque e receber pela venda. Existe esse tempo, digamos assim, que é o mais importante hoje para o varejo, né? Então, quanto mais ali aquele estoque está parado, a gente está falando que o estoque está sendo também desvalorizado, né? Então, isso tudo entra também neste modelo, digamos assim, dos juros de 14%. Por que eu digo Quer dizer, isso, né? Desculpa. pode continuar. Não, Não, imagina. não. Não, eu digo isso porque pensa que fica até mais caro você financiar ali o tempo entre a compra e de fato a venda, né? E isso daqui é o que mais prejudica o varejo hoje. Entendi. Quer dizer, então, o comércio é o primeiro a sentir o peso da Selic alta, então. Exato, porque assim, o varejo, ele acaba vivendo de giro. Então, ele precisa financiar o estoque, precisa financiar o prazo para o fornecedor, e muitas vezes esse parcelamento, né, ao consumidor, ele fica muito mais ele sente muito mais esse crédito, né? Então ele pode reduzir ou até mesmo adiar as compras, né? O varejista, ele é sempre pressionado nas duas pontas, tanto na parte como fornecedor, quanto na parte também ali do cliente. Certo. Agora, Bruna, quanto custa hoje uma operação de crédito para o pequeno varejo? É, esse é o ponto que a gente fala que a gente olha muito o risco, né? Porque depende do risco, da garantia, do prazo, inclusive até mesmo dessa instituição. A referência, né, que a gente usa aqui é que a taxa Selic de 14% não significa crédito a 14%. O custo para a empresa pode ser muito maior. Então, hoje, o pequeno varejista, digamos assim, ele pode encontrar linhas de capital de giro custando perto de 38% ao ano. Então, para entender o peso disso, por exemplo, se uma empresa precisa de 100 mil reais para financiar o estoque e a operação, e o custo desse dinheiro, por exemplo, pode representar por volta de 38 mil reais em um ano, numa conta simplificada de referência, a operação real, né, varia conforme o prazo, a amortização, tarifa e as condições do contrato. E é aí que está o problema. O empresário ele precisa gerar muito mais a margem suficiente, não apenas para pagar o funcionário, imposto, o fornecedor, mas ele também precisa manter a loja funcionando, né? Uhum. Agora, essa transferência de renda para os bancos pode ser quantificada? Pode, mas eu prefiro chamar de custo financeiro da operação, que é o que normalmente a gente explica para os nossos clientes na consultoria, né? A empresa ela deve somar juros, antecipação de recebíveis, adquirência, que é a famosa maquininha ali, né, que a gente usa para realizar o pagamento no débito e no crédito, as tarifas e outros custos financeiros. Depois, ela tem que olhar ainda quanto da sua operação da cadeia de pagamento de crédito, seguro, recebíveis e relacionamento está sendo de fato
monetizada por terceiros. Então, às vezes, a empresa ela negocia centavos com o fornecedor, mas ela acaba deixando milhões na mesa na estrutura financeira. Certo. Agora, o juro alto, ele trava a geração de empregos no comércio? Ah, pode afetar sim, viu? Porque assim, enquanto o custo financeiro consome caixa e margem, é o que normalmente o empresário ele vai olhar, né? Ele sobra, inclusive, menos capacidade para estoque, expansão, novas lojas, tecnologia, inclusive essas novas contratações. E o efeito não é automático, né, para todas as empresas. Mas o custo de capital alto, ele reduz a capacidade de investir e crescer. Eu estava falando, inclusive, com alguns franqueados que ele amarrou, digamos assim, né, as operações dele. Ao invés dele abrir novas lojas, ele falou: poxa, eu vou procurar novos financiamentos para a expansão da própria loja, porque ele está com medo também ali de investir em novos terrenos e tudo mais, e saber se ele vai conseguir de fato sustentar toda essa operação. Uhum. Agora, como é que o custo do crédito afeta o funil de aquisição de clientes? O que eu penso é que assim, pensa que hoje ele afeta tanto a empresa quanto o consumidor, porque se a empresa ela tem menos caixa para investir nessa aquisição, que é o que a gente fala, o consumidor ele também tem menos capacidade de financiar a compra. Então, vamos pensar na questão ali até da Casas Bahia, né, que aconteceu. A gente fica, inclusive, um pouco receoso de investir, por exemplo, na empresa. Né? Mesmo que tenha ali a questão ainda, poxa, nós vamos investir, nós somos um varejista ainda, mas a gente vai investir no marketplace. Tudo bem, mas será que a minha compra vai chegar mesmo? Será que, de fato, né, esse financiamento que eu estou fazendo aqui, que seja ali da minha casa, né, das compras dos móveis, será que tudo isso vai ter um retorno para mim de fato? Será que o meu produto vai chegar? Então eu vejo que isso acaba prejudicando demais ali a questão de aquisição de clientes. E ali, ainda quando a gente fala sobre recuperação judicial, que isso vem acontecendo muito, quando você vai em uma loja que foi anunciado, por exemplo, uma recuperação judicial, qualquer coisa do tipo, você já encontra ela vazia. Né? Então, o cliente ele começa a ter medo ali, de fato, em começar a investir o seu dinheiro, né, na questão do varejo, e ele também tem medo de falar assim, poxa, será que eu realmente preciso desse item agora? Né? Então, isso acaba, sim, prejudicando essa questão de aquisição, mas antes até mesmo de buscar novos clientes, a gente precisa olhar, por exemplo, e a base que já comprou? Né? E o que você já conquistou? Ela vem sendo trabalhada? Esse é um ponto que eu provoco muito na consultoria, né? Então, assim, ótimo que a gente sempre quer bons clientes, né? A gente sempre quer olhar para frente. Mas e o cliente que já comprou com você? Ele foi bem atendido? Ele compraria novamente com você? Então, esses são os questionamentos ali que normalmente eu gosto de fazer. Até, inclusive, o Márcio Costa de Santos perguntou o seguinte: quais gargalos você identifica no funil quando o crédito fica caro? Então, é bem esse ponto, né? Então, assim, a queda de conversão em itens ali maiores de ticket, por exemplo, a redução da frequência, né? O menor ticket médio, o estoque gerando mais devagar, né? E a pressão ali sobre o caixa acaba acontecendo e aparece o famoso gargalo financeiro, que a gente chama, né? Agora, Bruna, que experimentos rápidos o varejo pode fazer para compensar o juro alto? Eu vou te contar uma curiosidade que aconteceu ontem comigo. Eu fui em um supermercado e pela primeira vez isso acabou até me assustando, mas a gente acaba percebendo isso quando vive esse mundo. Mas a primeira vez a caixa do supermercado falou: é, você vai pagar no Pix? Aí eu falei, nossa, sempre me perguntam crédito ou débito, automático, crédito ou débito, crédito ou débito. E não, ela falou assim, você vai pagar no Pix? Aí eu falei, não. Aí, porque eu fiquei pensando, por que um supermercado, né, tão grande como esse me perguntou se eu quero pagar no Pix? Por quê? Primeiro que provavelmente ele esteja olhando a margem. Quando a gente está falando, por exemplo, do débito ou do crédito, a gente reparte nosso dinheiro em diversas frentes, né? Então a gente reparte na adquirência, na subadquirência, na bandeira. Então ali o seu dinheiro acaba ficando muito pequeno frente ao que você precisa. Agora, quando você faz um pagamento, por exemplo, no Pix, você está dividindo no máximo com uma instituição.
né? Então fica o seu dinheiro e, obviamente, a prestação de serviço ali da instituição. Então, quando eu enxerguei que ele estava fazendo isso, eu falei assim, cara, ele está olhando para a margem dele. Ele já está induzindo, Já. né, o público a realizar o pagamento no Pix para o dinheiro dele retornar, inclusive mais rápido, né? Porque a bandeira ali ela dá por volta de D mais 30 para te dar o seu próprio dinheiro, e o Pix cai na hora. Você então tem capital de giro, você consegue gerar mais valor ali no seu próprio dinheiro, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu já conseguiria ver muito mais fácil. Por quê? Se eu comparo, né, o real do Pix e o real da maquininha, com toda certeza eu estou ganhando no Pix. E mais um ponto também, eu começaria, por exemplo, com recorrência, né? Porque eu entendo quem compra, eu entendo quem deve, por exemplo, receber o crédito, né, que já está super caro, mas eu já faço como se fosse uma política de crédito. Então, assim, poxa, a Bruna, ela é uma pessoa extremamente recorrente aqui na minha loja. Então, faz muito mais sentido eu oferecer produtos recorrentes para ela também, né? Então, essa questão até mesmo do parcelamento. Poxa, a Bruna é uma cliente fiel. Então, eu posso oferecer condições de parcelamento para quem, por exemplo, volta somente uma vez e para quem volta, né, várias vezes ali na questão da recorrência. E aí, no caso do mercado, né, interessante, quer dizer, ver que já o funcionário já está também sendo treinado mesmo numa rede grande, como você disse, né? Porque Total. isso é muito importante também, né? Porque não basta querer, né? Se ela não te oferecesse, você já automaticamente ia pensar débito ou Exato. crédito, né? Eu acho que se eu tivesse com o Pix, eu teria feito, porque eu só tava com o meu cartão. Seria, para Eu ajudar iria. ela, né? Eu Ela iria, foi tão, poxa. ela foi tão Mas eficiente. exato. Mas você vai começar a olhar o mercado de uma forma diferente também, o varejo. Sempre vai ter um incentivo para pagamento no Pix. Até assim, olha, no Pix você vai pagar mais barato. No Pix, por exemplo, posto de gasolina faz muito isso, né? O valor do Pix no posto de gasolina e o valor quando você vai realizar o pagamento no crédito ou no débito é diferente. Né? Então, Sim. tudo isso é uma questão de incentivo mesmo. Por quê? Porque eu preciso do meu dinheiro, eu preciso desse dinheiro que eu receberia em D30 agora, amanhã, para eu gerar capital de giro aqui na minha empresa, né? Agora você tocou num ponto que eu sempre me questiono por quê? Por que que as lojas online sempre oferecem o produto mais barato se pago no Pix? Toda hora eu Uhum, faço isso. To- uhum. Toda hora, acho que todo mundo, né? Porque aí fica irresistível, né? Ah, já tinha o Exato. cupom, Frete acho que tem mais grátis. 50%. É. Aí você acaba, né, fazendo a compra no Pix. Por que que as lojas físicas, pelo menos aqui no Rio, eu estou no Rio de Janeiro, Uhum. eu já cansei de perguntar, se eu pagar no Pix tem desconto? Ah, não, não, o mesmo preço. As lojas físicas não fazem isso, né? Por quê? Pois é, mas eu acho que esse tipo de varejo é que está deixando o dinheiro na mesa. Por quê? Ele Hum. realmente pensa assim, que uma rede grande como essa que eu fui no supermercado, ontem Pode falar, começou, não por tem problema. exemplo, Aqui não tem problema, não. Pode falar, Raíssa. não, o Mambo, supermercado Mambo. Inclusive, eu fiz até um post desse no LinkedIn, né? Eu falei assim, Aqui no Rio caraca, não isso me tem. assustou. Ah, não tem? É como se fosse um pão de açúcar, assim. Tá. Inclusive, e aí, enfim, né? Então, assim, eu acho que as empresas ainda estão começando a enxergar o dinheiro que eles estão perdendo com toda essa operação. Então, por exemplo, o marketplace, o e-commerce e tudo mais, ele já enxergou isso. E ele é muito assediado também no mercado em fazer umas condições diferentes, mas não é porque ele é bonzinho, muito pelo contrário. É porque pensa assim, que você deixaria o seu cartão virar, você deixaria essa compra para depois, mas com o incentivo do Pix, que eu também vou ter o meu dinheiro mais barato, ele já fez a conta do que ele deixaria de markup para as adquirentes, ele prefere, por exemplo, te dar o desconto para você voltar antes, né, e realizar Tá. mais compras ali, esses cupons de desconto e tudo mais, nada mais é que incentivo. Ele enxerga o que ele tem em estoque e fala, beleza, isso daqui a gente vai trabalhar com desconto. Né? Isso daqui eu consigo, por exemplo, dar 5% de desconto no Pix. Então, esse incentivo no mundo digital, ele é muito forte.
Agora, por exemplo, no varejo, né, pessoal, ali, inclusive, a gente está trabalhando com algumas lojas físicas nesse sentido, é pura falta de conhecimento em saber que ele poderia fazer floating com esse dinheiro, né? Então, o que que é o floating? Basicamente é entender ali que esses 28 dias que esse dinheiro fica parado, por exemplo, na conta, que você nem pode mexer, e que se você solicitar a antecipação, você ainda paga os juros ali daquele dinheiro, no floating e você recebendo no Pix, você tem duas novas fontes de receita. Primeiro que você está pagando mais barato, e segundo, que você consegue gerar o floating ali, né? Como se fosse no CDB, por exemplo, 90% do CDB, 80% dependendo da instituição, uma nova fonte de receita que você não está olhando. Então, eu creio mesmo que seja a falta de conhecimento, entender que você possui dinheiro na mesa. E aí, o que, que o varejo faz? Ele demite, ele olha o estoque e fala como que eu vou vender esse estoque, e ele acaba não olhando para a margem do serviço financeiro, que é exatamente o que a gente começou, né, há alguns anos já, olhar para isso, né? Então, assim, eu acho que é pura falta de conhecimento do seu próprio dinheiro, de verdade. Que coisa, né? Estão precisando de consultoria. Aqui no Rio, eu não sei como. Você está em São Paulo? Em São Você tá... Paulo. Então, eu não sei em São Paulo, mas aqui no Rio é impossível você encontrar uma loja física. Quer dizer, impossível não, mas eu sempre pergunto, Difícil. sempre. Posso, tem desconto no Pix? Exatamente pensando nisso, né? O dinheiro que entra na mesma hora. Ah, não, é Exato. igual. Então, tá. Enfim. Bom, Nossa. como Esse tipo de eu empresa que eu gosto de trabalhar. aqui no Rio temos que ter precisando, viu? Agora, Bruna, então, como melhorar essa pergunta tem aqui, como melhorar a conversão com menos dinheiro em caixa? Acho que é É, buscando, né? exato. E é a questão também de você priorizar a base atual. Porque assim, é muito mais fácil você trabalhar, por exemplo, uma recompra, melhorar a oferta e a jornada ali de pagamento, do que você ir atrás de um novo cliente que você precisa, por exemplo, digamos assim, provar a sua proposta de valor. Nem todo Hum, crescimento, por exemplo, precisa vir de fato de um tráfego pago, né, de investimentos milionários ali em questão para você fazer as pessoas conhecerem de fato ali a sua marca. Muitas vezes, né, existe essa receita escondida na base, que foi exatamente o que a gente falou agora, na recorrência e na estrutura financeira que a empresa já possui. Então, hum, pensa assim, você falou assim, poxa, eu vou nas lojas, né? Eu não posso realizar o pagamento com Pix ou o valor é o mesmo, então para eles tanto faz. Pensa o tanto de base que ele tem para trabalhar, que ele tem para investir e chegar e falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui uma pesquisa, assim como a Shopee faz muito, 7 do 7, 8 do 8. Às vezes você nem está precisando comprar nada, mas você entra lá e você fala assim: seguinte, deixa eu ver se tem algum cupom bom mesmo. Eu vou ver o que está faltando aqui na minha cozinha. Vou ver o que a blogueira falou que é legal, que aí eu vou investir, porque tá tendo desconto. Ele tá trabalhando a base recorrente. Ele já sabe que você é cliente, né? Então, tudo isso não. aqui basicamente cara, eu não preciso de um novo cliente. Eu vou fazer a Bruna comprar 10 vezes comigo. Qual que é a minha meta de recompra? Né? E eles trabalham muito isso. Olha só que legal. Isso mesmo, faz todo sentido. Agora, Bruna, o parcelamento sem juros, ele tende a acabar com esse juro alto? Olha, eu acho que assim, o parcelamento sem juros, ele pode ser uma ferramenta muito comercial, mas existe um custo financeiro ali em algum ponto da cadeia. Por quê? É importante a gente entender quem absorve esse custo e se a margem da venda suporta essa decisão. Então, assim, poxa, eu vou parcelar em 24 vezes sem juros. Tá bom, mas como que você vai, de fato, entender que uma compra que era R$ 2.000, né? Você só vai receber isso daqui 2 anos. Como que você vai sustentar essa operação? E aí a gente viu, né, que foi o caso, inclusive, da Casas Bahia, que sempre trabalhou com isso, e falou assim, poxa, agora não consigo sustentar mais a minha operação física. Mas quantas vezes a gente já foi lá, né, no carnezinho e tudo mais, e falar assim, não, parcela em 24 vezes, você é incentivado, muitas vezes. Sim, Mas uma hora sim, essa conta chega, né? pois é. Fora os índices altos de inadimplência, né?
Porque não é só. Exato. Ainda tem os inadimplentes, né? E Número aí, alto, essa né? questão de inadimplência, pensa assim, aonde os varejistas erram quando a gente está falando de inadimplência? Por que a inadimplência está alta? Obviamente que tem várias questões do governo e etc., mas assim, existe uma questão chamada política de crédito. Ou seja, aquela política, ela vai dizer sim ou não para a Bruna, por exemplo. Ou para a Maria, que chegou lá e quer realmente parcelar a TV dela em 24 vezes sem juros. É rodada uma política de crédito para entender de fato o seu score e se vale a pena parcelar em 24 vezes sem juros para a Dona Maria, por exemplo. E é aqui que muitas empresas erram também, né? Porque se você faz uma política de crédito sem entender o seu cliente, você pode, inclusive, excluir clientes que poderiam ser clientes adimplentes ali. E aí eu sempre cito o exemplo que eu já tinha o dinheiro para comprar o meu carro, tinha a entrada, tinha 19 anos e fui financiar um carro e eu não consegui. Eu juro que eu pagaria certinho, mas eu não consegui. O Itaú, por exemplo, me negou. E aí foi passando nos bancos e eu fui recusada. Por quê? Porque a Bruna é uma pessoa nova, ela provavelmente, né, poderia ter uma Carreira estabilidade no inicial. emprego dela. Exato, exato. Então, poxa, ela ainda é uma estudante, mesmo que ela tenha ali comprovação de renda. Então, tudo isso aqui, o que a gente está falando é que a política de crédito do Itaú, por exemplo, dos bancos, acabou negando uma pessoa que poderia pagar bem. E é por isso que nasceram as fintechs. Por quê? Porque ele está olhando para uma dor específica, um nicho específico, ele vai falar assim, não, a Bruna aqui, ela é bem-vinda. Eu acredito que a Bruna vai me pagar. Então, isso daqui tudo, por exemplo, quando a gente fala de inadimplência, é a questão da política de crédito, né? Então, assim, entender o seu cliente faz com que você tenha uma boa política de crédito e, com isso, né, como consequência, uma inadimplência menor do que o esperado ali. Agora, Bruna, como é que o varejista pode negociar melhor com as instituições financeiras? Olha, o primeiro ponto é a questão de conhecer de fato os seus próprios números. Porque assim, se você chegar e falar assim, poxa, minha taxa está muito alta, por exemplo, a gente acabou de falar aqui da questão da adquirência, né? Ah, minha taxa no débito é muito alta. Tá bom, mas será que de fato você precisa negociar a taxa do débito ou a taxa do crédito? Ou esse débito vai se transformar em PIX? Então, assim, você tem que conhecer de fato os seus números para a gente chegar numa instituição, né, e entender ali qual é o seu fluxo de caixa, qual é o seu recebível, qual é a sua inadimplência, e aí sim a gente consegue entender, por exemplo, qual tipo de taxa a gente vai negociar melhor, porque é um jogo de números ali que ele acaba fazendo, né? Então, poxa, eu vou, digamos assim, isentar o seu boleto. Mas o boleto para mim não importa. Eu prefiro que você me isente, por exemplo, da taxa de entrada do Pix. Então, a gente conhecer os nossos números faz total a diferença para a gente chegar na instituição e falar: eu quero essas duas linhas aqui sendo negociadas, por exemplo. Entendi. Agora, existe uma alternativa ao banco tradicional para capital de giro? Sim, hoje inúmeras, né? Assim, existem os próprios bancos, né? Então, eu não descarto nunca o banco, né? O banco ele também tem ótimas condições. O ponto é que hoje a competitividade, por exemplo, da fintech, do FDIC, da securitizadora e essas outras estruturas de crédito, a empresa ela também pode organizar melhor os seus recebíveis e a sua própria cadeia. Então, o banco ele continua importante, mas ele deixou de ser o único caminho, por exemplo, para organizar o seu próprio crédito ou pagamento. Antes a gente falava, poxa, eu tenho que enfrentar essa fila enorme para eu solicitar um crédito. Hoje você não precisa nem sair de casa e você não tem uma única opção, né? Então, você ter o relacionamento com o banco é importante, mas ele deixou de ser a única opção ali para os varejistas. Certo. Agora, o consumidor final paga por essa conta dos juros altos? Paga. Sim, paga, né? Porque assim, nem sempre aparece explicitamente no preço.
Mas o custo financeiro, ele pode ser absorvido, por exemplo, por um preço maior, ou esse menor desconto. Talvez a loja ali, né, as lojas que você foi, falou assim, gente, a gente realmente não consegue dar desconto. Né? Então, a gente vai trabalhar com esse preço mesmo, porque eu não tenho, digamos assim, de onde tirar, de onde dar o desconto aqui, mas aí eu vou ter que demitir 2 pessoas, né? Então, essa questão também de jogo dos números. E a questão também ali do menor investimento, né? Ou redução de margem. Então, assim, os juros, ele acaba percorrendo por toda a cadeia. O ponto é, aonde que eu vou colocar ele? Porque ele tá aparecendo já pra gente, né? Agora, em qual cadeia, né, da minha operação eu vou considerar? Certo, pois é. Agora, como é que o varejista mantém o ticket médio alto com o crédito caro? Esse é um ponto que é realmente um ponto de interrogação, porque assim, você tem que trabalhar ali o valor percebido. Aí você tem que fazer combinações de produtos, por exemplo. Você tem que trabalhar a fidelidade. E aí você ainda tem que ter esses meios de pagamentos adequados, que é o que a gente falou aqui. Então, assim, existem outras formas, digamos assim, sem depender apenas do crédito pela própria margem. Mas é importante você entender de fato a sua base e entender ali para quais clientes vai fazer de fato esse sentido de prazo, benefício. Então, quando você olha, por exemplo, o shopping faz muito isso. Ah, você é cliente Gold, aí a outra é bronze, né? Então, por que ele está fazendo isso? É justamente segmentando a linha de clientes que ele tem ali para entender qual é o tipo de serviço financeiro ou produto que eu vou oferecer para cada um. Nada mais é que também como se fosse uma política de crédito para entender aonde que ele vai, digamos assim, se arriscar. Né? Então, isso também faz com que a gente conheça ali o mercado de uma forma diferente. Bruna, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: como aplicar o growth para vender mais sem depender de financiamento? E aproveita e explica o que é o growth para quem não sabe. Boa. Growth, basicamente, é quando a gente fala de expansão e não simplesmente, né, colocar mais dinheiro em aquisição. Então, é identificar de fato essas alavancas de crescimento. Então, eu olharia, por exemplo, para recorrência, para frequência, para o ticket médio, para pagamento, fidelidade, essas novas receitas. Mas acho que o principal ponto de growth é você conhecer o seu cliente. Porque não adianta nada eu também fazer um baita evento aqui, falar assim, não, agora a gente vai colocar o produto rosa em promoção e vai ser 50% de desconto. Mas o meu público quer, de fato, o produto rosa? Ele não quer o produto laranja? Ele não quer o produto verde? Né? Então, assim, você tem que conhecer o seu cliente. E quando a gente fala de growth, né, que a gente chama aqui, realmente entender a expansão de novas linhas de receita dentro da sua própria base. Então, antes mesmo de vender qualquer coisa, o que o meu cliente precisa? Eu ouvi o meu cliente, eu tenho boas parcerias para falar assim, não, cliente, vem aqui e eu vou levar para você aqui pelo menos para 2 novas parcerias, mas que vai reduzir o seu custo. Então, assim, é muito ouvir o seu cliente, é realmente realizar esse relacionamento com o cliente, né? Não somente preocupado em vender. Porque a venda, eu digo assim, que é uma consequência. Agora, quando você tem um relacionamento, você tem a confiança. E quando a pessoa confia em você, você consegue ali de forma natural, né, uma consequência à venda. Então, quando eu olho justamente para a questão de, poxa, como que eu posso vender mais? É assim, vamos olhar então um crescimento, inclusive, com eficiência de capital, né? Então a gente não vai fazer nenhuma deu a louca no gerente aqui e começar a vender várias coisas, sendo que a gente ainda nem ouviu o nosso cliente. Né? Então acho que todo esse ponto é principal aqui e extremamente objetivo para a gente entender como a gente poderia vender mais. Agora, existe um nível de juros saudável para o varejo crescer? Existe, mas eu acho que, de fato, essa questão de ser saudável é o que a gente fala, por exemplo, da política de crédito. Né? Então, assim, poxa, vamos elencar aqui, ao invés da gente abrir para todo mundo, vamos selecionar 100 clientes para oferecer esse novo formato? Né? Então, antes de abrir para toda a base, vamos pegar somente uma loja e testar aqui qual que é a nossa loja que vende mais. Né? Vamos testar isso juntos?
Então, acho que Tá. isso daqui faz com que também a gente tenha novas oportunidades de olhar para frente, sabe? Uhum. Agora, Bruna, a gente está quase aqui encerrando o nosso papo. Eu queria te perguntar, que conselho prático você dá para quem está sem capital de giro hoje? Olha, existem alguns formatos, digamos assim. Antes de você tomar a primeira linha disponível, né? Porque às vezes a gente está no desespero, a gente quer pegar ali a primeira linha disponível e tudo mais. Você precisa entender de fato ali o tamanho e a causa do buraco de caixa. Então vamos rever estoque, recebíveis, vamos negociar prazos com fornecedores, vamos olhar para as nossas despesas, e aí eu estou falando de despesas mínimas mesmo, assim, vamos olhar a nossa conta de luz, a nossa conta de água, olhar para toda essa importância aqui, né, referente às despesas, e aí sim a gente escolhe uma estrutura. Porque o crédito, ele resolve uma necessidade de liquidez, mas ele não resolve sozinho um problema estrutural. Então, a gente precisa olhar para a estrutura. Agora, o que que precisa mudar para o varejo voltar a gerar riqueza sem sustentar o lucro dos bancos? Bom, eu mudaria um pouco a provocação. O banco, ele não precisa ser, digamos assim, o inimigo do varejo. O sistema financeiro, né, o Banco Central, todas as instituições financeiras, ela é muito fundamental. O que precisa mudar, de fato, é o empresário perceber que ele também possui ativos financeiros. Então, assim, quando a gente está falando de cliente, de dados, dessa parte de pagamento, fornecedor, né, essa recorrência, ela também é muito importante. E aí o que a gente também precisa olhar é, poxa, hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta IA, né, digamos assim, e ela permite que você organize melhor essa cadeia e participe do valor financeiro. Então, assim, o que a gente realmente precisa olhar, digamos assim, é quanto de valor financeiro já passa por mim, né, pela minha empresa, todos os dias, e você ainda não está Uhum. capturando. Então, assim, poxa, nunca ouvi falar em floating, que é isso? Provavelmente seu gerente de banco saiba. É você que não está recebendo. Né? Então, assim, como assim, né? Eu poderia fazer um incentivo de Pix? Como assim eu poderia ter o meu dinheiro em D0, que é a questão do Pix, e eu só estou recebendo em D30 e eu ainda peço para antecipar meu próprio dinheiro? Né? Então, Uhum. essa questão de, digamos assim, deixar o dinheiro na mesa é o que você precisa olhar com carinho para a sua operação. Maravilha. Bom, aos varejistas que estão aqui nos assistindo, que gostariam de entrar em contato com você, como te encontrar? Bom, a gente tem o Instagram FinScaleBR, né? E a gente também tem o nosso LinkedIn muito ativo. Posso deixar também ali o meu contato para vocês entrarem em contato e a gente falar. Mas principalmente ali o meu Instagram está super aberto também para receber vocês. A gente coloca muitos conteúdos legais ali. E um dos principais que eu acabei falando bastante no meu Instagram ali nos conteúdos foi da questão do varejo, né? Como a gente coloca, embarca finanças de fato ali, né, na operação. Então, aos que estão interessados aí é só me procurar, Bruna Leite, e aí a gente já consegue bater um papo. Maravilha. Bruna, quero agradecer demais aí pela sua participação. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Até uma próxima, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, boa noite.